tudo bem? Como vai? Eu sou o Diógenes Marques e vamos falar de hábitos de liderança. O tema que eu gostaria de refletir com você hoje diz respeito à negociação, vendas. É isso mesmo. Como que você está vendendo a sua liderança para a sua equipe, para a empresa, para os seus stakeholders? Ah, você quer dizer que você não trabalha com vendas, você não é da área comercial. Por isso, você não entende nada de vendas e liderança não tem nada a ver com vendas, não é mesmo? E o seu poder de negociação, poder de influência, o poder de persuasão das pessoas. Persuasão aqui, não precisamos nem avançar que nós estamos falando de uma persuasão, de uma influência dentro dos princípios da ética. Fora da ética, nós nem vamos continuar essa conversa, porque liderança tem a ver com princípios, liderança tem a ver com valores, liderança tem a ver com a confiabilidade que você dá para a sua equipe e que a sua equipe também tem em você. E isso tudo dentro do mesmo cenário é que diz respeito aos hábitos de um líder engajador, um líder que influencia, um líder situacional, um líder transformador. Nós estamos falando de uma liderança 5.0. Como que você leva as ideias para a sua equipe? Uma ideia em uma reunião. Você precisa defender a sua ideia. Você está conseguindo defender a sua ideia? Por isso eu venho trazer aqui para você uma reflexão a respeito das vendas, não é mesmo? Olha só, esse termo vendas, vamos falar assim, no campo da liderança, esse não é meu. É de um grande teórico da literatura que eu estudo, que é o John Maxwell. O John Maxwell, ele justamente fala, você está conseguindo se vender, não é mesmo? Para a sua equipe? E aí nós vamos entender aquela frase, as pessoas compraram a sua ideia. Você, olha, pense nisso, a sua equipe está comprando a sua ideia, a sua equipe está comprando a sua liderança, eles estão deixando você liderar ou eles estão boicotando todos os processos, tudo aquilo que você tenta fornecer e não está conseguindo avançar. Você precisa negociar com a sua equipe tempo, você precisa negociar com a sua equipe metas, objetivos, você precisa negociar os entregáveis, a qualidade. Tá, a qualidade nem precisa negociar, não é mesmo? Qualidade é um ativo que precisa ter em todos os serviços, em todos os produtos. Porém, quando falta uma qualidade, você automaticamente chama para um feedback ou vai entender o processo, se é uma falta do maquinário, um insumo, e aí você precisa refletir com isso. Então você também está negociando essa qualidade, essa excelência constantemente. E essas negociações, você está conseguindo ter uma eficácia e uma efetividade em cada uma delas? Você trabalha em uma área e você detém da expertise de outras áreas para que o seu produto, o seu serviço seja entregue? Como que está sendo essa negociação com as outras áreas? Porque são áreas diferentes, pessoas diferentes, com expertises diferentes. E cada um quer entregar conforme o que ele aprendeu, o que ele sabe, o seu processo. Você está conseguindo negociar ou estão tendo ruídos entre áreas? O seu tempo é diferente do tempo da área X e da área Y? Como que vocês estão conversando? E aí eu vou começar a dar algumas dicas. Primeira dica, seja uma negociação com outras áreas, seja uma negociação com a sua equipe, seja uma negociação com o seu líder, seja uma negociação com clientes, os seus stakeholders. Ou se você também é um líder que trabalha com as vendas diretamente, né? Você é um líder que trabalha com vendas mesmo, comercial. Essas dicas são para todos vocês, para todos nós, porque eu também sou líder e trabalho com essa liderança constantemente no meu dia a dia. A primeira dica é autoconhecimento. Isso mesmo, estou falando de inteligência emocional, estou falando
de você se conhecer melhor. Você fazer uma matriz SWOT pessoal, uma matriz SWOT profissional. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? A primeira dica, junto com o autoconhecimento, é você se perguntar todos os dias: qual é a negociação que você está fazendo com você mesmo? Antes de nós negociarmos com equipe, negociarmos com stakeholders, clientes, o nosso líder ou até mesmo outras áreas, nós precisamos negociar conosco. Olha só que engraçado. Nós estamos negociando todos os dias, perceba. Nós negociamos que roupa vestimos, nós negociamos o que vamos fazer daqui a meia hora, nós negociamos o que vamos comer ou que hora nós vamos almoçar ou jantar. Essas negociações diárias que nós fazemos conosco também são necessárias para nós refletirmos um pouco mais. Como que são as nossas emoções na hora que eu preciso defender uma ideia? Qual é a hora de recuar frente a uma ideia? Qual é a hora de avançar? Como que eu consigo conversar com a minha equipe? Qual o perfil da minha equipe? Eu estou tendo empatia com a minha equipe? Eu estou tendo empatia com a outra área? É o segundo ponto que nós precisamos refletir. Porque na área da negociação, nós precisamos entender que cada um está defendendo uma boa ideia e todos têm uma boa ideia. Para isso, nós precisamos ter uma escuta ativa, uma escuta empática, uma escuta na essência. Não existe negociação com eficácia se você realmente não escutar o outro para entender o que o outro deseja, para entender quais são os propósitos da outra parte. Porque cada um está defendendo o que deseja, está defendendo os seus propósitos. E para isso, a escuta é uma das melhores ferramentas. Um vendedor frente a uma loja, ele sabe muito bem. Quanto mais ele escuta o seu cliente, mais ele entrega o que o cliente realmente deseja. E quantas vendas não são realizadas porque as pessoas não escutam muito bem o que as outras necessitam. Você está escutando a sua equipe? Você está escutando as outras áreas da empresa? Você está escutando o seu líder? Você está escutando o mercado? A negociação, ela está entre as 10, está entre as 10 competências necessárias para o mercado atual, já diz o Fórum Econômico. E aí nós precisamos avançar melhor nisso. Então, primeira dica, você negociar com você mesmo, autoconhecimento. A segunda dica, ter uma escuta empática, uma escuta na essência, uma escuta com atenção ao que o outro precisa, ao que o outro deseja, e aí você vai negociar com aquilo que também você deseja. Além do mais, você também está defendendo uma ideia, não é mesmo? A terceira dica para um líder ter esse hábito, isso são hábitos. Você que está entre as partes, pensar no processo ganha-ganha. E pensar no processo ganha-ganha nessa atividade é que você já escutou uma parte, você agora coloca a sua. Só que muitas das vezes os processos ganha-ganha eles não vão para frente, porque nessa defesa sempre tem um ruído. E aí nós estamos falando de conflitos. Como que nós podemos diminuir esses conflitos para termos um processo ganha-ganha? Um processo onde todos vão conseguir vão ser mais alinhados, vão conseguir estar satisfeitos com o resultado. Muitas vezes o resultado não é aquele que eu posicionei. Talvez o resultado não é o que o outro posicionou. E aí tem um livro que eu gosto muito do Steve Covey, que é A Terceira Alternativa. É isso mesmo. Tem uma dinâmica que eu faço em treinamentos, onde a pessoa coloca um número, é uma dinâmica bem legal. E aí no final dessa dinâmica nós vamos refletir. Como que 1 mais 1 podem ser 3? Como que 1 mais 2 podem ser 5? Como que 1 mais 1 pode ser 100, podem ser 1000? É isso que eu quero dizer, que a minha ideia, junto com a sua ideia, que é
são totalmente diferentes. Na verdade, não precisa ser um conflito onde nós vamos defender essas ideias e vamos sair até machucados uns com os outros, mas pode gerar uma terceira ideia. Olha que legal! As grandes empresas que hoje estão no mercado, as empresas excelentes, empresas com equipe totalmente engajadas, elas realmente entenderam esse processo de que 1 mais 1, na verdade, pode gerar uma terceira alternativa. Exemplo de uma é a 3M. A 3M ela não desperdiça nenhuma ideia. Mesmo que sejam lá os post-its, né, colocados ali, pregados nos seus canvas, elas deixam ali porque amanhã essa ideia pode ser colocada no mercado. Hoje, talvez, para esse objetivo, ela não será. Mas amanhã ela, né, pode ter aí um resultado favorável, muito legal. Mas, avançando, como que você vai fazer e pode trabalhar essa gestão de conflitos? Eu gosto muito de trazer uma reflexão a ponto de que o líder, frente a uma equipe, frente a um cliente, frente a uma outra área, peça para a pessoa se colocar no seu lugar. Olha que legal, é isso mesmo. Você, além de entender o que a outra pessoa está pensando, que pode ser uma ideia espetacular e que você talvez não saiba, você também pode conseguir que ela reflita como que você sente, como que você deveria agir, como que você tem condições, recursos para executar daquela forma que ela imagina ou não. Porque muitas vezes a ideia vem assim, você deveria ter feito isso, você poderia fazer isso, mas realmente você talvez possa fazer isso? Quais são os problemas que você enfrenta? Talvez são problemas internos dentro da própria corporação, talvez são problemas externos, macroambientais. Mas vamos lá, então pergunte agora para os seus liderados, pergunte para a outra parte envolvida. Se coloque no meu lugar. Como que você acha, como que você acredita que eu posso ter tal atividade, que eu posso ter tal procedimento, que eu posso seguir por aquele caminho e não esse caminho, não é mesmo? E aí, se existe essa confiabilidade, olha só, confiança de novo, hein? Estou falando de confiança. Já falei em outros vídeos atrás sobre confiança, mas quando existe essa confiabilidade, existe uma sinergia. Quando existe esse processo ganha-ganha, onde todos entendem que vocês são uma equipe, vocês fazem um processo comercial, vocês têm um processo de rotina de trabalho por um único objetivo comum, olha que bacana. Aí nós vamos conseguindo ter um trabalho realmente cooperativo. Do contrário, não existe uma cooperação. Existe quem manda e quem obedece. E muitas vezes quem manda não consegue um resultado legal e quem obedece não dá um resultado legal e fica aí esse conflito todo, não é mesmo? Agora, uma outra sugestão é realmente você praticar. Praticar todos os dias. Praticar essa negociação com você mesmo. Praticar, por que eu falo praticar essa negociação com você mesmo? Olha, teve uma vez um exemplo particular meu. É porque eu estou falando de lado sombra e lado sol. Nós estamos falando da matriz SWOT, de novo, né? Pontos fortes, pontos fracos. Aquilo que é a luz, igualzinho, esse sol está maravilhoso. Mas esse sol que realmente ilumina, esse sol também é o sol que ofusca, é o sol que esquenta, que pode queimar. Então entenda que o seu lado forte, ele pode também ser o seu lado sombra, se você deixa ele muito. Quer ver um exemplo? Eu acredito que o meu lado forte, fazendo algumas matrizes SWOT pessoais e alguns treinamentos, eu acredito que o meu lado forte seja a criatividade. E o outro é a energia. Eu tenho um entusiasmo, uma energia total para executar as atividades. Ok, tudo bem, isso é um lado sol, que legal, sou super feliz com essa virtude, com esse ponto, né, essa fonte de caráter minha que me ajuda a seguir algumas atividades. E eu estava em um treinamento em São Paulo, foi ano passado, um treinamento de imersão, 7 dias, um treinamento executivo e uma pressão danada. O treinamento já era uma pressão e ali nós vivenciando aquele dia a dia de empresa, de input, output, entregas e tudo mais. E aí na formação da equipe, olha só. Então, de novo, qual é o meu ponto forte? Energia, entusiasmo, legal, vamos fazer. Eu sou o cara que vou lá e faço. Proatividade é meu nome, né? Ok. Só que aí, será que toda a equipe também, ela estava com o mesmo propósito?
ela estava com a mesma vontade, ou ela tinha as mesmas habilidades as mesmas competências para estarmos todos ali na mesma direção? Não, isso mesmo, não. E aí nós tivemos conflitos, a nossa equipe ali, uns queriam algo, então outros estavam ali juntos, motivacional, e as outras estavam motivadas, mas elas tinham uma outra forma de entender essa motivação. E elas também estavam com uma outra forma de entender o resultado. Precisamos então alinhar. Nós tivemos aí um líder muito bacana, um líder situacional, um cara que tinha uma visão, muito legal. E aí ele conseguiu administrar tudo isso com as melhores habilidades de cada um. Foi muito legal quando ele fez essa gestão de competências e definiu as áreas. Isso gerou um resultado, um impacto positivo, mas também gerou ruídos, gerou conflitos, e aí nós precisamos trabalhar esses conflitos. Então fica aí as dicas para você trabalhar cada vez mais a sua forma de como que você está vendendo a sua ideia, como que você está vendendo a sua liderança.